Por favor, procure o texto bíblico no livro de Romanos, ou carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Enquanto você acha o capítulo de número 3 e versículo 21. Eu também preciso louvar a Deus pela vida da minha família. Já vim aqui algumas vezes. E uma dessas vezes eles puderam vir aqui comigo. E não é sempre que a gente consegue ajustar de sairmos juntos, devido aos trabalhos do nosso campo. Contudo, hoje deu certo de vir a esposa e os filhos. Então, irmã Denise, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Depois ela me ajuda com todo o meu trabalho. A Noemi, minha filha mais velha, e o Nicolas, o mais pequeno. Noemi me ajuda até com a mensagem já. De vez em quando ela está procurando algum texto bíblico junto comigo. Glória a Deus. Então, louva a Deus pela vida da minha família. Romanos capítulo 3, versículo 21. Faço necessário a leitura até o versículo 28. Você encontrou, confirme dizendo amém. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém, irmãos? Tome o seu assento, por favor. Bendito o nome de Jesus. Queridos, pairou no meu coração e aqui ficou armazenado esse texto bíblico. Contudo, antes de fazermos menção de alguma coisa relacionada a esse texto, eu preciso te lembrar de um evento muito importante para a igreja do Senhor, chamado Cruz do Calvário. Sem ela não existiria a igreja, sem ela não existiria nenhuma possibilidade de novamente nos ajustarmos para com Deus. A cruz do Calvário, ou o sacrifício de Jesus, ele é uma fonte inesgotável de benefícios. Já dizia Spurgeon que da cruz do Calvário emana tantos benefícios que seria difícil contá-los. Contudo, quando se fala da nossa redenção, quando de fato afunilamos para o assunto da salvação, 3 importantes benefícios se destacam. Esse que fluiu da cruz do Calvário: perdão, justificação e santificação. Eu vou repetir para você gravar isso. Quando se trata da nossa redenção,
3 importantes benefícios se destacam que fluíram da cruz: perdão, justificação e santificação. Você pode repetir comigo esses 3 benefícios? Vamos lá, 1, 2, 3. Perdão, justificação e santificação. Ótimo. Todos esses 3 benefícios atendem muito bem quando se trata da redenção do ser humano. Tratando sobre esses assuntos, Paulo se destaca em suas cartas. Em especial a carta aos Romanos, ou o livro aos Romanos, ele trabalhou como tema principal a justificação pela fé. E Paulo trabalha numa maestria muito grande, porque antes dele comentar sobre este benefício, ele mostra como estava o estado de todo ser humano. Capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do versículo 18 até o versículo 32, Paulo nos vem descrevendo o estado dos gentios, aqueles que não são da nação de Israel, e como Deus se manifestou a eles. Uma revelação natural aconteceu da parte de Deus. Tiveram a oportunidade de saber quem é Deus através dessa revelação. Contudo, a Bíblia diz, Paulo descrevendo, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Por isso eles pecam por omissão, mesmo sendo alertado do que devia se fazer, não o fizeram. Paulo muda o assunto e o grupo de pessoas. Ele vai para o capítulo 2 de Romanos e agora ele fala com os judeus, os da sua nação. Se os gentios pecaram, Paulo também reforça que os judeus também pecaram. Se os gentios pecaram por omissão, os judeus pecaram sendo falsos moralistas. Eles tinham uma lei, eles defendiam uma moral, mas não viviam esta lei, não aplicavam para a sua vida. Por isso Paulo os questiona: vocês que pregam que não devem mentir, mentem. Vocês que têm a lei dizendo que não devem adulterar, adultera. Então eles eram falsos moralistas e Paulo quer fazer um resumo desta primeira parte, mostrando que todos estavam condenados. Paulo faz uso do Salmo 14 e Salmo 53, quando ele trata em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12, Paulo disse, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo está colocando então todos no mesmo patamar, desde o mais vil pecador até um homem aparentemente justo. Estão todos na mesma condição. Qual é a condição? Condenados. Estão diante de Deus como injustos. Estão diante de Deus como quem não entende. Estão diante de Deus como alguém que não quer buscá-lo. Estão diante de Deus como extraviados de Deus. A palavra que Paulo usa é condenado, condenado e condenado. Isso é o que ele tratou desde o versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Contudo, muda o seu discurso a partir do versículo 21.
E você pode olhar a sua Bíblia novamente, Paulo está dizendo, mas agora. Vou dizer de novo. Tudo que Paulo disse até agora, simplificando, todo mundo está condenado. Mas o versículo 21 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Glória a Jesus. Um dos benefícios, como já disse, importantes para o assunto da nossa redenção, é a justificação. E eu poderia dizer hoje que esta palavra tem a temática justificação, obra perfeita. Diga isso comigo, 1, 2, 3. Justificação, obra perfeita. Muito bem. O que é a justificação? Paulo está extraindo esta palavra de uma ação judicial. A justificação é declarar justo, tornando tal cidadão como um justo diante de Deus. Paulo está pegando o condenado, aquele que ele disse que estava no mesmo patamar de qualquer ser humano, aquele que ele já definiu nos primeiros capítulos que era condenado. Paulo está trazendo o condenado agora para o status de justo, aquele que desfruta do benefício chamado justificação. Ele é declarado, ainda que condenado, agora ele é declarado justo, tornado um justo diante de Deus. Ele recebeu a justiça do próprio Deus. Aleluia. A pergunta é, e Paulo deseja responder, como assim, Paulo? Como que se alcança tal status? Paulo responde, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Glória a Deus. Olhe para alguém, por favor. Eu sei que você não tem problema com isso. A justificação, olhe bem para esse crente e diz para ele, é de graça. Reforça mais isso, irmão. Diz, é gratuito, irmãos. É 0,800. Não tem que pagar nada. Aleluia. É de graça, é gratuitamente. A justificação, ou seja, ele tirar-nos do status de condenado para justo, é de graça, ninguém paga. Aleluia, é gratuito. Por isso todos podem desfrutar, aleluia, da justificação. Glória a Deus. Embora Paulo comece dizendo que é gratuito, ele lembra de uma exigência. Ainda o versículo 25 do capítulo 3, Paulo mencionou, e isso é fato, é gratuito. Mas se exige para desfrutar deste benefício. Se exige fé, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A justificação é gratuita, mas passará a desfrutar dela aquele que manifesta fé no sangue vertido no Calvário. Glória a Deus. Todo aquele que um dia teve fé e recebeu Jesus como seu Salvador, ele já está desfrutando do benefício chamado justificação.
Ou seja, aquele que teve fé no Filho de Deus e no seu sacrifício foi declarado justo. Oh, glória a Deus! Deixa eu te lembrar. Este benefício, então, se resume àquele que teve fé. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, este benefício ainda você não desfruta dele. Se você ainda não manifestou fé em Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda está no status de condenado. Mas quando você puder levantar uma das tuas mãos, recebendo Ele como Salvador da sua vida, Ele vai te declarar justo, Ele vai te tornar justo diante dEle, para a glória do nome do Senhor. Oh, pode ser que tenha nesta noite aqui pessoas que ainda não fazem parte da igreja e não estão ainda congregando na igreja, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que você também tem direito a fazer parte desta multidão que foi justificada pela fé. Pela fé. Paulo continua esse assunto no capítulo 4. E ele faz menção do homem chamado Abraão. Abraão não foi justificado pelas obras. Abraão não foi justificado porque fez a circuncisão. Abraão não foi justificado porque guardou a lei. Abraão foi justificado pela fé. Glória a Deus. Existe um problema com essa ideia de pela fé, que parece que a gente não aceita isso, irmãos, que é gratuito e pela fé. A gente gosta da ideia do merecimento, não é? Fiz por merecer. Então recebi o que de fato eu merecia. Mas quando pensamos o assunto da salvação, o que merecíamos era a condenação. Era o inferno de tanto que Jesus pregou. Nós não merecíamos céu. Nós não merecíamos estar diante de Deus. Ninguém, através dos seus méritos, dos seus esforços, da sua forma de ser um bom cidadão, pode ser justificado. Talvez você está dentro dessa situação de um bom homem, de uma boa mulher, de um bom cidadão, de um bom pagador dos seus impostos, de um bom homem na sociedade, na cidade aonde você vive. Mas enquanto você não tiver fé no Filho de Deus, você continua no status passado, condenado, sem ser justificado. Mas no momento em que você reconhecer que precisa de Jesus, Ele vai te tornar um homem justo. A pergunta é, e Paulo quer nos responder. Tá, eu aprendi, Paulo. Justificação é gratuita e é pela fé. Mas como que isso foi feito? A preocupação era a mesma em Jó. Capítulo 25, versículo 4, Jó diz aos seus amigos: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? A justificação tem um problema. Deus, embora podendo, em uma só palavra dizer, está todo mundo perdoado e livre, e agora aceito na minha presença, embora Ele podendo fazer tal, Ele não fez, para não manchar o seu caráter de um Deus justo.
Deixa eu te lembrar, a justificação não é uma canetada, não é uma manobra. A justificação, trazendo para nós, do interior, não é um jeitinho brasileiro. Deus não fez uma manobra. Deus não passou por cima da sua palavra. Deus não fez de qualquer jeito ou de qualquer forma, porque Ele mesmo exigiu em sua palavra que o pecador tem que morrer. Deus alertou aos juízes por meio dos homens de Deus que eles não deveriam justificar o injusto. Pelo contrário, eles deviam condenar o injusto. Deus alertou por meio de Salomão, escrevendo aos Provérbios, no capítulo 17, versículo 15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus ainda alertou por boca de Isaías, no capítulo 5: ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo nega-se a justiça. Deus estava preso na sua própria palavra. Ele não podia abrir a prisão aos perdidos e dizer: vocês estão livres e aceitos diante da minha presença. A sua palavra lhe proibia de fazer tal. Os ímpios devem ser condenados. O pecador deve morrer. E isso atende à justiça de Deus. E eu lhe pergunto, como então a justificação aconteceu sem que Deus se torne um Deus injusto? Aí a gente vai chegar perto do Calvário agora. A gente vai percorrer as margens até se centralizar na cruz de Cristo. Você precisa entender, e Paulo usou esta palavra pelo menos por 9 vezes no capítulo 4 da carta aos Romanos. A palavra que Paulo usa é imputar. Que é isso, pastor? Atribuir algo, dar responsabilidade a alguém de alguma coisa que não estava nela, mas passou a ser atribuído a ela. Paulo usa então a palavra imputar, e não a palavra amputar, que é tirar, mas imputar é colocar, atribuir, dar responsabilidade. E agora nós precisamos lembrar que na cruz do Calvário, aleluia, isso é tão maravilhoso, irmão, que eu peço para você curvar a sua cabeça por um instante. Por favor, lembre do seu Cristo na cruz do Calvário. Memorize Ele agora, sofrendo por nós. Coloque Ele agora no seu coração, pendurado na cruz do meio, ladeado por 2 salteadores ou 2 ladrões. E este homem justo sendo condenado. O que ele estava fazendo ali, já que ele era justo? Isaías nos disse o que ele fazia ali. Trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo, justificarás muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus. Entenda agora a palavra imputar, atribuir a alguém. O Cristo sofreu por nós, estava no Calvário sofrendo como um condenado, porque os nossos pecados foram imputados nele, foram atribuídos para ele. Ele passou a ser responsável
da carga de pecado da humanidade. O apóstolo Pedro ainda nos dizendo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Como acontece a justificação? O primeiro passo é atribuir os nossos pecados para o Filho de Deus. Na cruz, Jesus só esteve ali como condenado, porque carregava os nossos pecados. Na cruz, Jesus só esteve ali para receber de Deus a sua punição, porque carregava os nossos pecados. Estava sobre ele, estava atribuído a ele. Ele se tornou responsável agora, aleluia, para receber em nosso lugar. Oh Deus eterno, você glorifica a Deus pelo sacrifício da cruz. Aonde está você que reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida? Adora Ele por um instante, vá. Adora Ele, porque Ele levou sobre Ele no Calvário os pecados da humanidade. É a partir de agora que os nossos pecados estão atribuídos a Ele, que Ele se torna maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Que Ele se torna o condenado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele está como um maldito, e Ele está como um condenado naquele momento. Nós éramos o condenado, mas Ele foi atribuído para Ele, foi imputado sobre Ele os nossos pecados, e agora Ele é o maldito, agora Ele é o condenado. Ele está substituindo o nosso lugar. Quando Jesus entra como o próprio condenado, a ira de Deus cai sobre Ele. Você já leu nas Escrituras que este homem clamava perto das 3 horas da tarde: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque agora ele era o condenado, agora ele que era a maldição, agora os pecados estão sobre ele, ele carrega isso para a cruz. Agora Deus não pode olhar para ele. A punição vai vir sobre o Filho de Deus, e devidamente o pecado tem o seu preço cobrado na cruz. Glória a Deus. Aquilo que era para ser sobre nós está sendo derramado sobre ele. Aquilo que eu e você devíamos receber, Ele está recebendo. Aquilo que eu e você devia sofrer, Ele está sofrendo. Na cruz do meio está o Filho de Deus, levando os nossos pecados e recebendo de Deus a sua ira. Aleluia. E o hino 465 canta: eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu por mim. Eu sei que Ele era inocente, mas Ele padeceu tudo assim. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus recebe a ira de Deus sobre Ele. E quando Ele recebe a ira de Deus como um condenado, esta ira se desvia de nós, e
e nós não recebemos a devida punição pelos nossos pecados. E Paulo lembra, fazendo menção do Salmo 32, no capítulo 4 de Romanos, versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o seu pecado. Glória a Deus. Após o pecado receber a sua devida punição, a sua justiça como Filho de Deus na cruz do Calvário, primeiro Jesus recebe a punição como o próprio condenado, mas após 3 dias ele ressuscita, ele ressurge do meio dos mortos. Jesus está ressuscitado e Deus está aprovando o seu sacrifício. A hora que Deus aprova o seu sacrifício, novamente ele é um homem justo. O pecado recebeu o seu devido ou a sua devida punição. E agora o que ele faz por nós é oferecer a sua justiça para nós. Justificação não é somente perdão. Pastor Alan, talvez o senhor perdoe alguém, diz, vai embora, mas não me aparece mais aqui. Me deve nada. Isso não é justificação. A justificação, além de perdoar, nos arruma um lugarzinho para sentar perto dele. Você está perdoado, está convidado para ficar e fazer parte agora da minha noiva na terra. Você não está somente perdoado para ir embora, não. Agora você está convidado para ficar aqui, porque agora você pode ser aceito por Ele. Glória a Deus. Agora Deus olha para nós e nos olha como justos. Afinal de contas, nós recebemos a sua justiça. Nos foi imputado a justiça dele sobre nós. E eu caminho para o final agora, dizendo que todo justificado, todo aquele que foi justificado, desfruta de mais 3 benefícios. Primeiro, paz com Deus. Paz com Deus. Você era o condenado. Você era inimigo. Nós éramos inimigos. Deus não queria olhar para nós. Mas após a justificação ser feita e realizada perfeitamente, condenando o pecado na cruz do Calvário, Deus está conosco em paz. O diabo quer acabar com este benefício, trazendo vergonha no coração de alguém, dizendo para alguém que você não é digno de assumir um lugar dentro da igreja, que os seus pecados foram demais e você não pode tomar um lugar aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você venceu o status de inimigo. Agora você está em paz com Deus. Agora você tem paz com Deus. Deus olha para ti, você olha para Deus, e você está em paz com Ele. Deus está em paz contigo, porque é o sacrifício do Calvário. Olha para o crente aí, por favor. Diga para ele: você tem paz com Deus, crente. Você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Você está justificado. Você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. O profeta Isaías nos lembra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Jesus foi castigado no meu e no seu lugar,
e por ele receber o castigo, agora nós estamos em paz com Deus. Desfrute esta noite de paz com seu Deus. Ainda nos lembra o apóstolo Paulo que além de paz com Deus, nós estamos salvos da sua ira. Não há nenhum motivo de temermos que uma hora Deus derramará a sua ira sobre nós, porque fomos salvos dessa ira. Romanos capítulo 5, versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Deus está em paz contigo e ele não derrama mais nenhuma punição sobre a sua vida. Você está plenamente salvo da ira de Deus. Quem recebeu a ira de Deus foi o seu próprio Filho, para desfrutarmos de paz e de salvação plena. Você se alegra com seu Deus? Levante a mão e glorifique a Ele. Glória a Deus. 3, e a gente termina agora. O justificado tem paz com Deus, é salvo da ira, e ele está liberto da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não está mais no banco dos condenados. Vou repetir isso. Você não está mais no banco dos condenados. Lá não é mais o seu lugar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você está em Cristo, está? Você não está mais no banco dos condenados, não. O seu lugar não é mais no meio dos condenados. Agora você está salvo na pessoa bendita do Filho de Deus. Glória a Deus. Não, você não está no banco dos condenados, porque a sua dívida foi plenamente paga. E deixa eu lhe dizer, para que a gente encerre, uma dívida impagável. Pensa numa dívida impagável. Coloque aí na sua mente algo que você nunca alcançaria ajustar mais. Sim, era uma dívida impagável. Lembra que com alegria, para que a gente tivesse o primeiro veículo, a gente não fez nem conta, né? De quantas vezes era. Eu quero é ter o carro. E aí vem o vendedor e oferece para nós gentilmente em 60 vezes, 72 vezes, né? E você não fez conta de nada, e depois de um ano pagando, e parece que esse trem não acaba, deixa eu ver. Calculou, puxa, estou pagando 3. E aí o coração esmurece e diz, puxa, que dívida impagável. Mas vai vencendo, e você consegue sair lá na frente. E aí com alegria você chegou na última prestação e levantou com alegria, com dinheiro para quitar aquela última prestação, fez um Pix, foi na lotérica, pagou e com alegria mostrou para a família, ó, agora é nosso, glória a Deus, está quitado, glória a Jesus. Esta mesma alegria, comparável com esta, aconteceu na crucificação. E quem nos lembra disso é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. No capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
atirou do meio de nós e cravou ela na cruz. E eu acrescento dizendo, certamente ele disse: está pago, está pago, está pago. Ah, não há mais condenação para eles, está pago, está encravado na cruz a nossa dívida, está encravado na cruz os nossos pecados, e há o Filho de Deus dizendo: está pago, está pago. Glória a Deus. Por favor, olhe bem para esse crente. E que alegria receber essa notícia. Espero que você se alegre com ela. E bem para ele, para ela, diz: você não deve mais nada. Seu nome saiu da lista de proteção ao crédito, né? Você não é mais devedor diante de Deus. Olhe para a cruz e pela fé contemple uma imensa letra dizendo: está pago, está pago, está encravado na cruz do Calvário. A sua dívida foi sanada e o nome dele é glorificado. Eu convido os justificados a ficarem de pé, por favor. Permissão do anjo da igreja. Aleluia. Eu lhes dou alguns segundos para já encerrar a minha participação. Alguns segundos para adorar ao Deus da cruz, ao Deus da cruz, ao Deus que pagou a sua dívida, ao Deus que justificou a tua alma, ao Deus que não somente lhe perdoou, mas te aceitou na presença dele. Glória a Deus. Adore a Deus por alguns segundos. Adore ao Senhor por algum momento. Adore ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Adore o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Ele te salvou e esta obra foi perfeita. Tire do seu coração que você não é digno. Tire da sua mente que você não pode estar neste lugar. Você é aceito aqui por Deus. Deus te recebe, te aceita. Você pode adorar com liberdade a Ele, porque você não está mais como um condenado. Agora você está livre, livre com a dívida paga, para a glória do nome de Jesus. Faça essa última oração comigo. Dê a mão para o crente do seu lado, por favor. Aleluia. Isso, irmão. Já fez aí? Ótimo. Convide ele para celebrar a Deus. Celebrar. Celebrar. Você não está mais no banco dos condenados. Você não está mais nos bancos dos réus. Você está no lugar dos redimidos, dos perdoados, dos justificados. Agora você pode adorar. Agora você pode exaltar a Ele. Agora você pode falar em línguas estranhas. Porque agora você pode ser batizado com o Espírito Santo. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Levante a mão dele para cima o mais alto que você puder e comece a adorar a Jesus. Aleluia. Adore a Ele com línguas estranhas. Adore a Ele de todo o teu coração. Adore. Adore. Adore o nome do Filho de Deus. Seu
fosse você, eu não ficava com a boca fechada, mas adorava ao Deus que te salvou. Encheu seu coração, Ele nem hesitou. Oh, glória. Celebre a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Está